Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, em cada família. Hoje mais uma quarta-feira de estudo bíblico e culto de oração. Nós estaremos, neste momento, fazendo a leitura lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, de 20 a 21. Capítulo 2, versículo 20 a 21, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neste momento estaremos orando, agradecendo a Deus por mais um dia e já orando pelos nossos irmãos, que estão enfermos, pela nossa nação. Vamos baixar nossas cabeças e estar orando neste momento. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Entramos na tua presença, ó Pai, para te agradecer e louvar o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nossas vidas, pelas bênçãos, Senhor, incontáveis que diariamente derrama em nossas vidas. Pai querido, obrigada pelo alimento, pelo teto, pelo trabalho, pela saúde, ó Deus, pelas dificuldades, pelas vitórias alcançadas. Obrigado, ó Deus, por nessas circunstâncias, Senhor, nós ainda termos a possibilidade de poder louvar, de poder estarmos juntos, mesmo que distantes. Ó Deus, que o Senhor nos envia recursos e o qual podemos desfrutar. Muito obrigado, ó Pai, por cada um irmão, cada família da Primeira Igreja Batista em Mutondo. Pai, eu peço que abençoe, Senhor, e cuide, continue guardando, livrando a vida dos pastores, pastor Francisco e sua família, pastor Albertino e sua família, pastor Vanderlei e sua família. Abençoa também, Senhor, todos os ministérios da igreja, ó Deus querido. Abençoa os departamentos, Senhor. Abençoa, Senhor, as organizações. Ó Pai querido, cuida também, Senhor, do ministério diaconal. Ó Senhor, nós queremos, ó Deus, te agradecer, honrar o teu nome e pedir, ó Deus, que continue, Pai, cuidando da tua igreja, abençoando, dando-nos sabedoria, dando-nos, ó Deus, oportunidades, ó Deus, e que nós não percamos nenhuma, porque nós sabemos que os tempos estão difíceis. Pai querido, também clamo pelos nossos irmãos, os nossos entes queridos, ó Pai, aqueles que estão enfermos, ó Deus, queria citar alguns nomes, ó Deus, são muitos, mas queria destacar, Senhor, o nome do irmão Amilce, do irmão Eduardo, ó Deus querido, que o Senhor esteja cuidando dessas vidas, Senhor, e da Elisa Carla, da parente da irmã Eliette, e muitos nomes, ó Deus, que têm sido citados nas orações matinais do pastor e nos grupos também, Senhor, muitos nomes. Também queremos te pedir pelos enlutados, ó Deus, que o Senhor esteja consolando os seus corações. Pai querido, também quero clamar, Senhor, por aquelas ovelhas que estão desgarradas, Senhor. Traga de volta, ó Deus, para o teu aprisco, Senhor, pois os tempos estão difíceis, ó Deus, e nós clamamos, ó Deus, pelos nossos entes queridos que ainda não estão, Senhor, próximos, em comunhão novamente contigo, se alegrando, louvando, engrandecendo junto com os irmãos. Pai querido, cuida da vida deles, onde quer que cada um esteja, Senhor. Mas que eles possam, ó Deus, voltar à tua presença, voltar à tua igreja, voltar à tua comunhão, Senhor, antes da volta do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigada por esta oportunidade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ainda continuar com a leitura bíblica. Agora nosso tema desse mês, nós temos um tema:
mantendo a nossa fidelidade em Cristo. Tema muito bom, né, irmãos? Mantendo a nossa fidelidade em Cristo. Vamos estar lendo a divisa que está aqui, ó, em Apocalipse 2, né? No versículo 10. Vou estar lendo aqui só um momento. Apocalipse 2, versículo 10. É o tema desse mês. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estaremos agora ouvindo uma inspiração musical. O hino 304 do cantor cristão Vaso de Bênçãos. Irmãos, vamos continuar agradecendo a Deus, mais uma vez orando para que o Senhor tenha misericórdia, né, do nosso país, da nossa nação. Vamos colocar esses pedidos no altar do Senhor. Pai querido, mais uma vez na Tua presença, queremos agradecer, Senhor. Agradecer porque temos muito mais motivos a agradecer do que a pedir. Mas queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa condição de servo e a nossa condição de dependente de Ti, Senhor. Ó Pai querido, eu peço que visite os lares, ó Deus, com problemas, visite os desgarrados, visite os enfermos. Ó Deus, e sobretudo nós pedimos pela nossa nação. Pai querido, tem misericórdia desse Brasil
tão grande, tão rico, mas tão mal administrado, tão mal dividido. Ó Deus querido, tenha misericórdia daqueles que são bem intencionados no governo. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que têm o temor do Senhor. Nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria aos teus servos que estão dentro do poder neste país. Ó Deus querido, abençoe e dê sabedoria, para que eles possam, Senhor, exercer com sabedoria algo que seja benéfico para a população brasileira. Pai querido, muito obrigada por tudo, Senhor. Também quero entregar o nosso bairro, nossos vizinhos, nossa rua, né? De cada irmão, de cada vizinho, de cada irmão, cada lar vizinho, nós queremos entregar nas tuas mãos toda a nossa parentela, né? Todos os servos seus espalhados pela face da terra, nos 4 cantos do mundo, Senhor. Tem misericórdia. Também pedimos especialmente pelos missionários, ó Deus, aqueles que estão nos campos, nesse momento, Senhor, sofrendo perseguições, nesse momento sofrendo privações, nesse momento sofrendo saudade, Senhor, dos seus familiares. Ó Deus, cuida dos teus filhos, Senhor. Que as tuas mãos poderosas e santas, protetoras, estejam sobre cada vida. Muito obrigada, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. A palavra está com a nossa irmã Conceição. Boa noite a todos, boa noite, é um prazer mais uma vez estarmos juntos para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor e quero compartilhar com os irmãos, com todos que estão ouvindo essa mensagem, até onde ela chegar. Quero compartilhar a palavra do Senhor em Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, verso de número 10. E nós estamos trabalhando neste mês de janeiro, primeiro mês do ano, um novo ano, novas expectativas, novos objetivos, e a gente espera, né, chegarmos a esse final, até o final do ano, bem na presença do Senhor, e nós estamos trabalhando neste mês sobre a fidelidade que nós devemos ter, né, e permanecer com ela até o Senhor vir buscar a sua igreja. Então vamos compartilhar com o texto de Apocalipse 2, versículo de número 10, e eu também quero trabalhar junto com os irmãos o capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo de número 12, apenas a segunda parte. Então nós vamos trabalhar com esses 2 versículos e esperando em Deus que tudo que o Senhor quer para as nossas vidas neste dia e nesses dias de 2021 seja uma verdade, uma esperança de nós seguirmos, né, caminhando com Cristo, fiéis a Ele em todo o tempo. Vou ler segundo capítulo de Apocalipse, versículo de número 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e teres tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Finalzinho do versículo, né, esse texto que todos conhecemos, todos nós conhecemos. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos trabalhar fidelidade, vamos trabalhar neste texto, pensando naquilo que nós podemos fazer e ser diante do nosso Deus para permanecermos fiéis a Ele. E pensando na fidelidade do Senhor, pensando na nossa fidelidade em Jesus Cristo, né, através dele, para nós permanecermos fiéis a Ele, é só através da presença do Senhor, do seu Espírito em nós, para nós permanecermos fiéis. Irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil, conturbado, o ano que se findou, o ano de 2020, muito complicado, uma doença que chegou, nós não esperávamos, nunca vivemos isso na nossa sociedade, na nossa realidade brasileira, nós nunca vivemos isso e tivemos que passar por essa tribulação, estamos ainda passando, né? O texto de Apocalipse aqui, Deus se mostra a João numa visão na ilha de Patmos, e João estava ali recebendo do Senhor o que viria a acontecer nos últimos tempos e as promessas de Deus para as igrejas.
E nós recebemos essa palavra nos dias de hoje, no ano de 2021, nesse início de ano, nessa nova etapa que nós estamos vivendo. Nós pensamos assim, o ano virou e vamos ter novas esperanças, novas expectativas. A doença ainda está aqui, a Covid-19 ainda está presente na nossa sociedade, ainda está presente no mundo, né? Nós temos a esperança de uma vacina nova, mas a questão aqui é como que nós estamos vivendo nesse tempo de tribulação, e era o mesmo tempo que João estava falando, né? Desse tempo de tribulação, viriam tempos muito difíceis, e qual é ou como está sendo, né, a nossa fidelidade ao Senhor nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tribulação. Vamos pedir a orientação do Senhor nesta hora para que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Vamos orar neste instante e vamos pedir ao Senhor que nesses pequenos minutos de reflexão da sua palavra, nós possamos trazer aquilo que Deus quer para a nossa vida, para nós perseverarmos na fé e continuarmos fiéis ao Senhor nesse tempo tão difícil. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero te rogar as tuas bênçãos nessa hora para o teu povo, para aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor, Pai, possa falar profundamente aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor é fiel e permanece fiel, apesar de tudo, Senhor, apesar da nossa infidelidade algumas vezes, Pai, o Senhor tem se mantido fiel, e eu quero te pedir, meu Senhor, que essa fidelidade do Senhor possa penetrar, continuar, Deus, nos nossos corações, e assim, Deus, permanecermos fiéis a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo de doença, de tribulação, o Senhor, Deus, está conosco, firmando cada vez mais os nossos passos, Deus, na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, por essa verdade, pelas Tuas promessas, ó Pai, porque o Senhor diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque o Senhor tem uma coroa de vida para todos nós, Pai. Fica conosco e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Falei para os irmãos e amigos que estão nos ouvindo que nós iríamos compartilhar também, né, o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, a segunda parte desse versículo, que diz assim: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, quero refletir com os irmãos esses pontos em que nós devemos permanecer fiéis nesse tempo tão difícil, de tanta tribulação, de tanta tristeza, de tanto choro, de tantas perdas. E nós vamos olhar para a palavra de Deus e olhar com esperança, porque o Senhor nos traz a esperança de vivermos com Ele e passarmos, né? O Salmos 23 diz que nós vamos passar por um vale de sombra de morte, mas mesmo assim o Senhor está conosco, o Senhor tem o seu cajado, está lá guiando os nossos passos para que a gente possa sair dessa situação mais que vencedores, como diz a carta de Filipenses. Então nós vamos olhar para a palavra e vamos ver em que pontos Deus precisa ter o seu povo mais fiel e permanecermos cada dia mais fiéis na presença do nosso Deus. Ele começa falando assim, ser padrão dos fiéis. O que é ser padrão, irmãos? É sermos diferentes desse mundo, é sermos mais retos, mais honestos, dignos de vivermos nessa sociedade tão difícil, tão corrupta, tão cheia de mazelas, de tristezas, e nós precisamos ser padrão, ser diferente, ser reto, ser firme, né? Ele fala ser padrão dos fiéis. Nós vivemos uma fidelidade ao Senhor, e essa fidelidade precisa permanecer em nós, e tanto que nós temos que exalar, né, o bom perfume de Cristo, para que outras pessoas possam sentir em nós essa fidelidade e assim verem a diferença do que é viver realmente para o Senhor. Nós temos vivido aqui no meu lar a dificuldade da enfermidade, né? Os irmãos da minha igreja sabem, né, da luta que a gente passa aqui com o câncer, eu enfrentando essa doença, e o ano passado, né, por volta de novembro, veio a Covid-19, né, atingiu a gente aqui, a minha vida, do meu esposo, da minha filha mais velha,
E nós vivemos um tempo bastante complicado, mas Deus permaneceu fiel conosco, nos ajudou, deu vitória em meio à doença. E eu temia muito, irmãos, a questão da Covid-19 por conta do câncer. Eu pensava, Senhor, se eu pegar a Covid-19, como que vai ser? Né? Eu vou ter que enfrentar novamente uma internação, eu vou ter que enfrentar novamente, ficar sob os cuidados médicos e hospitalares, como é que vai ser? Né? Será que eu vou enfrentar uma intubação? Será que eu vou, né, perder a minha capacidade de respirar, né, de ter o ar que a gente tanto preza? Né? Será que vai acontecer isso? Quantos irmãos né, chegaram a ser internados? Quantas pessoas, né, dentro do nosso país, no mundo, tiveram que ser entubados, né, e passaram por toda essa dificuldade? Irmãos, graças ao Senhor, eu não passei por nada disso. E então é agradecer, é olhar para o Senhor e ver a fidelidade do nosso Deus com a gente, né, dizendo, eu estou cuidando. A palavra que Deus deu a Josué, né, ser firme, prossiga, vá em frente, continua aí lutando, porque eu estou contigo. E essa foi a palavra que Deus me deu nesse tempo de pandemia, foi: eu estou contigo em todos os momentos, eu vou ser fiel contigo em todos os momentos, seja na saúde ou na enfermidade. Deus está sempre comigo, gente. E eu preciso passar isso para os irmãos, passar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, de que nós precisamos nos tornar padrão na fidelidade ao Senhor. Nós devemos, aí continuando o versículo, ser fiel na palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é rica demais, ela traz tantos ensinamentos para a gente, tantas admoestações, ela nos corrige, ela é santa, ela é pura. Como o nosso Deus é santo e puro, e a palavra de Deus, ela transmite isso para a gente. Então nós devemos também ser fiéis nessa palavra. Nós devemos ser fiéis no procedimento, no amor, procedimento de tratarmos o nosso semelhante, né, com amor. Então essa fidelidade precisa estar em nós. Nós vemos o nosso irmão, muitas vezes, né, passando dificuldade, e às vezes a gente vira o rosto, não quer saber. Isso não é palavra para você, não, é palavra para mim também, porque muitas vezes a gente faz isso. E como nós erramos, irmãos, quando nós fazemos isso com o nosso próximo. E a gente precisa ser padrão, ser fiel no procedimento, no tratar o outro, né, no amor ao nosso próximo, no amor ao Senhor, que deve ser o maior, né, a maior forma de fidelidade é nós amarmos o nosso Deus. Nós precisamos ser fiéis na fé, continuarmos perseverantes na fé, reconhecendo que o impossível Deus pode fazer. Né? Há vários cânticos que falam sobre a fé, né? Proceder com fé, vislumbrar o que vai acontecer naquilo que Deus pode fazer, que a gente nem nem vislumbrou ainda, nem recebeu ainda, porque fé é isso, é olhar para frente e não saber onde que a gente vai pisar, mas saber que Deus está ali com a gente e que Ele vai suprir todas as coisas, todas as necessidades. E quando não tiver possibilidade, Deus vem e faz o impossível acontecer. E Ele tem feito isso, irmãos, durante todo esse tempo em que eu estou me tratando, né, que eu estou lutando aí contra o câncer, e eu sei que Deus está comigo, e eu preciso abastecer a minha fé de que Deus realmente vai fazer o impossível acontecer. Seja o que for, Deus vai fazer o impossível acontecer. E eu sei que Ele está cuidando, Ele está tratando, Ele está me dando força cada vez mais para a gente prosseguir. Eu sei que tem uma multidão de gente orando, perseverando junto comigo, lutando junto comigo para que Deus possa agir. Eu sei que Ele está agindo e Ele vai continuar agindo na minha vida, me fazendo forte, firme para continuar, né, lutando aí contra a doença. Mas em meio à doença a gente vai falando da palavra de Deus, vai ministrando a palavra, vai levando a palavra àqueles que precisam, seja presencialmente, porque eu moro aqui num quintal que tem várias pessoas que não são crentes, então eu tenho que
falar do amor de Deus para essas pessoas, minha família, meus vizinhos que ouvem a gente, né? Os nossos vizinhos ouvem o que a gente está cantando, ouvem o que a gente está falando, como nós estamos vivendo aqui. Então a gente precisa transmitir esse amor, esse trato, essa fé, né, para que todo mundo creia. E através da tecnologia que nós temos hoje, irmãos, como seria, né, passarmos por essa pandemia se nós não tivéssemos a tecnologia ao nosso favor? E usar a tecnologia ao nosso favor, para que pessoas possam experimentar também, né, o ouvir da palavra de Deus e o sentir o Espírito Santo agindo na vida e salvando vidas. E como é precioso, irmãos, vivermos na fidelidade ao Senhor, com fé, no amor, no procedimento, na palavra, viver, experimentar, né, essa presença do Senhor permanentemente conosco. E por fim, o versículo fecha na pureza. Irmãos, permanecermos puros nesse tempo em que nós estamos enclausurados, estamos em confinamento, permanecermos na pureza, purificando sempre o nosso corpo, a nossa mente, para que o diabo não venha fazer morada nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Há uma facilidade hoje, e acho que há bastante tempo, em relação a nós nos contaminarmos com as impurezas desse mundo. E a internet cheia, né, da imoralidade, da impureza, e a gente tem acesso a isso. Mas, irmãos, a fidelidade em Cristo, porque é em Cristo que nós podemos permanecer fiéis a Ele, e é nele, por Ele, para Ele que nós vivemos, e é o Espírito Santo dele que vai agir em nós para que a gente possa dizer: não, eu não quero, eu não preciso disso para a minha vida, eu não preciso das imoralidades, das impurezas. Irmãos, limpa sua mente, seu coração contra essas coisas, porque prejudica o nosso corpo, o templo do Espírito Santo que vive em nós, mora em nós e nos capacita a dizermos não para essas coisas e aí permanecermos fiéis ao Senhor na pureza. Purificar o nosso corpo, a nossa mente, que é templo desse Espírito tão, né, que ministra tantas bênçãos para a gente, para a nossa vida, e viver na pureza, purificando nossa mente, nosso corpo, para que o Espírito Santo possa fluir em nós. O Espírito não pode habitar no corpo sujo, irmãos, não pode permanecer num corpo que está imundo, sujo. Nós precisamos purificar o nosso corpo, dizer não a todas as influências, e Satanás é muito astuto, né, porque ele está agindo neste mundo, nesse tempo, né, nesses últimos tempos, e a gente sente aí a presença, né, a ação do maligno na nossa sociedade, porque a gente vê e a gente falou sobre o amor e a gente, né, pensa que a palavra de Deus está se cumprindo quando diz que o amor está se esfriando. E o amor está se esfriando nos corações. Semana passada ou retrasada nós vimos, né, por época do Natal, na semana retrasada, vimos por época do Natal aquele pai, aquele marido, ex-marido, né, que matou a ex-esposa a facadas na frente das filhas. Isso é a falta do amor. E a gente está vendo isso, né, rotineiramente nos noticiários. E a gente está percebendo aí como que o amor está se esfriando. E a gente percebe que o diabo se aproveita mais ainda sobre a vida das pessoas por conta do esfriamento desse amor. E voltando ao Apocalipse, o Senhor fala, né, a João, fala às igrejas e manda, né, pede a João para falar às igrejas. E ele fala para a gente hoje ainda: ser fiel. Ser fiel, ser fiel até a morte. Se for necessário a gente morrer por Cristo, a gente vai ganhar a coroa da vida. Nós já temos uma promessa, né, de vida eterna. E a promessa que está aqui nesse texto de Apocalipse é de nós recebermos a coroa da vida. E Apocalipse 2, no versículo 11, eu quero finalizar com esse versículo, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano
da segunda morte. É a promessa do Senhor para as nossas vidas. E eu creio, irmãos, que Deus está falando profundamente aos nossos corações, como Ele está falando ao meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra vai chegar, em nome de Jesus, vai chegar aos corações e vai transformar vidas nesta noite, né? Todo o tempo que, né, porque o vídeo vai ficar e, né, novas pessoas vão vendo a cada dia. E eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai falar e vai fazer transformações. E a igreja do Senhor, a igreja que tem o Espírito do Senhor, e que a palavra está dizendo, olha, você que é a igreja, você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando para você, igreja. Ser fiel até a morte, ou até o momento da nossa morte, ou até, porque esse até, né, pode ser uma preposição, ou pode ser um advérbio. A gente tem aí essa palavra até a morte, e com essas duas conotações, né, até o tempo de eu morrer, ou até, se for preciso, eu morrer por conta do Evangelho de Cristo, por amor ao Evangelho do Senhor. E que essa palavra possa permanecer nos nossos corações, possa permanecer no seu coração e transformar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu te agradeço por esse momento, por esse tempo de reflexão da Tua palavra. Obrigada, Deus, porque é o Senhor que fala, é a Tua palavra que fala, é o Senhor que tem fluído o Teu Espírito Santo em nós, para nós transmitirmos aquilo que o Senhor quer. Muito obrigada, Senhor. Abençoa-nos, continua a falar, Pai, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um grande beijo. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.